Mestre, fazer uma pergunta, né? Até porque tem muita gente que confunde, apesar de serem. Tem as diferenças, mas muito mais similaridades. Que é a greco-romana e o seu estilo, que é as duas são lutas olímpicas, mas tem o estilo livre, né, e a greco-romana. Mas quando você era mais. Nessa época aí, quando você iniciou, existia o treino específico? Era só. Você sempre lutou só para o seu estilo? Ou tinha também a parte de greco, assim, até para você ficar mais forte em outro campo da luta, em clinch, enfim, ou não? Era só. Você sempre treinou o mesmo estilo? Ou tinha essa. Vamos treinar um pouco dali para você conhecer também? Como é que era? Não, grande pergunta. Pelo contrário, na verdade, o Beto era especialista em greco, muito mais em livre, apesar de ele saber bem. Ele tinha tido alguns títulos sul-americanos, né, e tal, pan-americanos também, a nível greco. O Beto gostava muito de greco em especial. E o grande influenciador nosso naquela época, direta mesmo, era o Alexander Karelin, né, que todo mundo conhece hoje, mas na época ele era o Karelin, era como se fosse, sei lá, o LeBron James hoje, né, o Kobe Bryant no basquete, era o cara mais falado. E ele influenciava muita gente, sempre buscávamos vídeo dele. E o estilo livre era opcional, a gente treinava os dois, né? E pelo Rio de Janeiro ser o berço da luta livre, esportiva também, tem muita competição na época de luta em pé e tal, já estava começando o Vale Tudo, treinávamos o estilo livre. Entendeu? Então, nós sempre no mesmo treino treinávamos os dois. Né? Então, assim, conforme os anos foram passando, por não ter verbas de competição, como já estaria eu num local de competição, então o Beto, né, na época, me inscrevia nas duas. Então, meu primeiro sul-americano, que eu disputei no Equador, em Quito, eu tinha 17 anos, e eu não consegui juntar as fotos, vou ter uma foto muito bacana, que foi capa de um jornal lá na época. Eu fiz semifinal de livre e fiquei em quarto na greco. Então, assim, eu já fui disputando os dois. Era greco e livre. Porque já estou lá, uma antecedia a outra, né? Geralmente era greco antes, descansava um dia, pesava, lutava estilo livre depois. Então, já que estava lá, disputávamos as duas. E acabou que eu peguei muita experiência, tanto em greco como em livre. Né? Sendo que hoje eu tenho 14 medalhas pan-americanas em greco e livre. Porque eu ia disputar um torneio, chegava lá, final na estilo livre, bronze na greco. Ou era bronze na livre, prata na greco. Então, em cada ida que eu ia, eu voltava com 2 medalhas. Isso acabou botando o Brasil sempre muito bom no nível internacional, porque o Brasil ia com 1 e voltava com 2 medalhas, seja bronze, seja greco. Seja bronze, seja prata, né? Isso acabava fazendo uma grande diferença. Você falou no Karelin, ele tinha até aquela. Você nunca tentou carregar a geladeira, não, né? Eu nas mudanças eu costumo fazer, talvez não é igual o Karelin, mas já carreguei máquina de lavar grande, de 15 quilos, né? Já carreguei sofá. E eu lembro dessa história, engraçado, Floresto, porque essa história eu conheci no Líbano. No Líbano, minha mãe um dia falou, caramba, tem um monstro na Sibéria que carregou uma geladeira, não sei o quê. Eu não sei se foi lá no Líbano ou foi aqui já no Brasil que saiu a matéria, mas minha mãe chamou a atenção. Olha, minha mãe conhecia o wrestling, minha mãe é brasileira, mas ela aprendeu a conhecer wrestling lá no Líbano. Então, assim, marcou, né? Falei, esse é o cara da geladeira, né? Então, acabou que ficou marcado. Mas uma geladeira igual daquele tamanho na Sibéria, eu nunca carreguei, não. Não, e você falou uma coisa sobre ele, né? Seria o LeBron James, o Michael Jordan, enfim. Ele era surreal, né? Eu lembro que quando falava o nome dele, assim, uma notícia dele você já imaginava. Acabou de ganhar uma medalha, seja título europeu ou olímpico. E acho que ele, se eu não me engano, acho que eu gravei isso de cabeça. Ele tinha uma derrota em 87, depois ele só foi perder para aquele Rulon Gardner, que ganhou dele uma Olimpíada, que ele ganhou 3 e depois ele perdeu para esse Gardner, que depois até foi lutar no Pride, uma luta contra o Yoshida, arrebentou. Sim. O Yoshida, se eu não me engano, e esse cara, acho que depois que ele ganhou do Karelin, é um negócio tão surreal que ele pensou, agora eu vou ganhar dinheiro, e foi acho que fez algumas lutas no MMA, alguma coisa assim. E essa é considerada a maior zebra da história olímpica, de juntar todas as modalidades, é considerado algo surreal, né? Então, assim, ele realmente foi um grande nome da história, que depois tem um cubano que bateu ele de título, acho que é o Lopes, né? Que ganhou, acho que
que é tetracampeão. E qual que é a diferença dos dois? Para o pessoal saber, um especialista como você, o Carlin é o modo da história, a força dele era o principal, enfim. Qual que era o segredo dele e também do Lopes, por exemplo? Com essas diferenças, enfim. Então, vamos lá. Olha que bacana, né, Floresta? Você é muito bem informado, isso é bacana, né? Dá conteúdo para a nossa entrevista. Obrigado. Vamos lá. Então, assim, muita gente fala que o Roland Garner é zebra, né? Mas eu conheci o Roland Garner quando ele era o Roland Garner chegando na seleção. Então, em cada Pan-Americano que eu ia, o Roland Garner era já a estrela da seleção de greco-romana. Tá? E como é que é a estrela? Por que eu falo estrela? Porque é estrela mesmo. Como é que a equipe olímpica americana faz? Quando ela detecta um jovem talento deles lá, que eles já botam na seleção, é impressionante, Floresto. Eles dão um aparato quase de astro de rock. O garoto tem tudo. Ele tem um treinamento separado, ele tem 3, 4 sparrings, ele tem massagista, ele tem... E nós, que éramos um país pobre, a gente olhava assim, né, para ele treinando já em Pan-Americanos. Estou falando de Pan-Americanos de 96, de 97. Então, o Garner já estava na seleção ali, galgando já espaço. Então, para ele ter sido ali ganhando a medalha de ouro, eu estou falando que ele já estava sendo preparado há mais de 10 anos, né? Porque a gente ia nas competições e já víamos o Roland Garner tendo uma atenção especial da equipe técnica americana. Porque o americano faz muito isso, ele é muito profissional, sempre foi. Então eles pegam os atletas e separam. Ó, você vai treinar com esses sparrings, ninguém toca em você, você vai treinar com esse treinador. Tem um head coach. Então, eu já conhecia Roland Garner de vista, já estávamos vendo ele em competições pan-americanas. Não vou dizer para piorar, mas assim, quando não víamos mais o Roland Garner em Pan-Americano, porque já sabíamos que ele tinha subido de nível. Nos Estados Unidos tem muito isso. Nem sempre a equipe olímpica A vai em Pan-Americanos, né? O único que eu acho muito bacana é o Snyder, que é o vice-campeão olímpico, campeão mundial, a 97 quilos. Ele faz questão de estar porque ele usa como preparação. O Burroughs também hoje vai. A equipe olímpica estilo livre vai mais hoje. Mas você vê que antigamente a equipe americana já não participava muito de PAN. Ele usa um PAN como um degrau para o cara pegar a experiência, porque tem cubano, tem canadense que são fortes. Eles vão lá se testar com eles e depois ele é jogado para a equipe A. Então ele só disputa circuito europeu, mundial. Então o Roland Garner já estava nesse bolo. Então vamos lá. Quando o Roland Garner ganhou esse torneio, de fato ele pegou o Karelin não num bom dia. E o Karelin já andava um pouco desmotivado. Nós que éramos no meio da luta, estávamos acompanhando que ele não era mais o mesmo, estava tendo algumas coisas internas lá na Rússia, estava um pouco desanimado, provavelmente deve ser decepcionado com algumas coisas da política, mas ele sonhava, sim, poder ganhar a quarta medalha, né, de ouro. Agora, muita gente não sabe que o maior adversário do Karelin era o Matt Gaffrey. Não sei se já ouviu falar. Já ouviu falar no Matt Gaffrey? Matt Gaffrey era o dobro do Roland Garner. E esse eu vi lutar muito em Pan-Americano. Esse que chorou uma vez, quando foram perguntar para ele, não sei se ele foi prata em Atlanta, não sei se você lembra dessa Olimpíada, era um cara enorme, americano, que chorava muito no pódio. A perguntar 96, né? Acho que 96, né? Eles falaram assim, caramba, você está chorando porque você foi prata, está emocionado? Ele, não, estou chorando porque essa é a minha última Olimpíada e eu vou me aposentar sem nunca ter ganho do Karelin. Então, era um americano que já trilhou o caminho para o Roland Garner. E o outro adversário fabuloso do Karelin era o Mihail Lopes, que era um cubano enorme. Tive a honra de conhecer em Cuba. Foi preparado por muitos treinadores, né, especialmente pelo Alejo Morales, que mora no Brasil hoje. Ele era um cara maior do que o Mihail de hoje, assim, né? E ele que preparou o Mihail. E ele era um cara que também sempre fazia final com o Karelin e perdia. Então, assim, o Karelin já estava acostumado a enfrentar caras que chegavam para ganhá-lo, né? E ele realmente não esperava que o Roland Garner seria o cara a vencê-lo nessa Olimpíada. Mas nós, no mundo da luta, não achamos zebra mesmo, não. Porque o Roland Garner era um cara já bem renomado. Então, aí faltou só a resposta sobre... muita gente, o leigo, né? Olha, ganha porque é grandão, não sei o quê. Fala exatamente
o jogo do Karelin fez tanto sucesso, o que é a base de força, o que é a porcentagem de talento, né? Lógico que ele tinha, evidente, né? Se você acha que tecnicamente o cubano que é tetracampeão olímpico, né? Que bateu o recorde dele de tricampeão, se tecnicamente ele conseguiu também superar o Karelin, ou o Karelin é o Pelé mesmo, enfim. Não, sim. O Karelin é o Pelé, sempre será o Pelé do wrestling, porque ele vem de uma época onde o wrestling ele era muito assim, não era tão dinâmico quando é hoje, era muito mais força. De fato, ele lutava contra muitos países na época, tecnicamente falando, fortes também, e ele sempre foi muito superior. O método de treinamento dele era método soviético, né? Dizem algumas revistas que eu li na época que o Drago, do Rock Balboa, aquele russo, Drago, você lembra? Ele meio que foi Sim, sim. inspirado ele foi inspirado um pouco no Karelin. O Karelin era aquilo para a Rússia, para a União Soviética, né? Ele era como se fosse o Drago. Só que conforme foram avançando, né, e a regra da luta olímpica começou a se tornar mais dinâmica, realmente, de fato, vamos dizer assim, a sobrepujança física começou a prevalecer mais, né, reduzindo um pouquinho mais a técnica. E aí, realmente, o Mihail, que é um fenômeno, começou a se destacar também e começou a ganhar conforme as regras do jogo, né? Mas se fôssemos medir hoje Karelin e Mihail, eu acho que o Mihail ganharia. Porque o Mihail, ele além de ser muito técnico, ele é muito forte, né? Tive a oportunidade de vê-lo treinar em Cuba, porque eu treinava com a seleção olímpica lá, estilo livre. E Alexis Rodrigues, que era o peso pesado da equipe olímpica cubana, nossa, de estilo livre, treinava com o Mihail. Os dois eram monstros de 2 metros, 130 quilos, 140 que baixavam para lutar. Então, de fato, o Mihail hoje seria bem mais avançado tecnicamente que o Karelin. Eu respondi? Não sei. Que bacana. E esse filme, acho que é o Rock 4, né? Que acho que é o Dolph Lundgren que faz o, o Drago, né? É bacana saber Não. essa. E é muito bacana, porque a gente fazia wrestling e tínhamos muita revista, éramos aficionados por revistas, né, de wrestling. Tinha uma revista da FILA, né, Federação Internacional de Lutas Associadas, que o Beto sempre recebia e passava para a gente. E essas revistas eram muito interessantes. Então, tinha já nessas revistas dizendo que o Dragon era um exemplo, né? Meio que o Rock pegou essa ideia do Karelin. O Karelin era uma pessoa ímpar na época, ele gostava de poesia, ele remava, corria na neve, ele recitava poesias num grupo de poesias lá na União Soviética. Então, ele era um cara muito diferenciado que não só mostrava que a luta era de brutamonte, mas que também era de pessoas cultas, né? Então, isso foi muito bacana. E